A Venezuela tem um narcoditador que o governo Lula estende o tapete vermelho com 3 meses de governo. Passa a mão na cabeça de Hamas. Quando você tem um presidente da República que diz que traficante é vítima de usuário, já mostra o nível do problema que a gente tem no país. Não estou entrando nem em questão de corrupção, de lavagem de dinheiro, que ele foi condenado. Coisa que esse governo não tem apreço é ao enfrentamento da criminalidade no Brasil. Vamos ver se vai acontecer a blindagem que está acontecendo da tropa de choque do governo Lula dentro da CPMI do INSS. Tomada de assalto pelo PT, que não assinou a CPI, não queria a investigação. Você tem dos 12 municípios mais violentos do Brasil, 10 estão, sabe onde? No Ceará e na Bahia. São administrados por quem? Há tanto tempo? Pelo PT. O senador Eduardo Girão, do Ceará, não se conteve com a militância do deputado do PT do Rio de Janeiro e fez questão de jogar no ventilador todas as verdades sobre o Lula, o PT e a roubalheira. O deputado, por sua vez, não sabia nem como reagir. Fique com o vídeo completo e veja como foi essa humilhação. E se você é patriota de verdade, se inscreva no canal e curta o vídeo para que a voz da direita vá cada vez mais alto e a verdade chegue para mais pessoas. Coisa que esse governo não tem apreço, com todo respeito a quem pensa diferente, é ao enfrentamento da criminalidade no Brasil. Os índices são os piores possíveis, a população está aterrorizada. Esse é o nome que a gente não tem que dourar a pílula. Eu sou de um estado, o deputado Lindenberg também é nordestino, embora tenha sido eleito pelo Rio de Janeiro, mas eu sou de um estado, o Ceará, que nós estamos vendo uma tragédia humanitária acontecer lá. E olha os números que não existe coincidência. Você tem dos 12 municípios mais violentos do Brasil, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 10 estão, sabe onde? No Ceará e na Bahia. São administrados por quem? Há tanto tempo? Pelo PT. Então, a gente precisa buscar caminhos. Essa é uma questão que transcende uma luta ideológica, partidária, embora que tenha ideologia, sim, no crime organizado. Esse discurso que a gente viu da Gleisi, da ministra Gleisi, é um discurso que não se sustenta. Tem música com o crime, você vê cabelo pintado com o crime, doutrinação de jovens já através do crime. Então, por que não fazer como a Argentina fez, como o Paraguai já fez e outros países que equipararam essas organizações, essas facções criminosas que existem operando nesses países como organizações terroristas. Sim, porque isso facilita compartilhamento de dados, cooperação internacional, inclusive para monitorar o follow the money, para onde é que está indo o dinheiro. E esse dinheiro, essas organizações têm expansão em todo o mundo. Por que não pode ser monitorado isso? Então, eu acredito que é um avanço, sim, que a gente possa equiparar essas facções criminosas, o crime organizado, que inclusive eu faço parte de uma CPI dentro do Senado Federal, que foi tomada de assalto pelo PT, que não assinou a CPI, não queria a investigação, foi lá e colocou os membros, colocou o presidente, o relator, e a gente, infelizmente, tem aí a base do governo Lula, que fez essa manobra numa CPI que tinha expectativa da população. Vamos ver se vai acontecer a blindagem que está acontecendo da tropa de choque do governo Lula dentro da CPMI do INSS. Porque a roubalheira de viúvas, de órfãos, de velhinhos aposentados que acreditaram na previdência do país, o governo Lula soube 1 ano e meio antes. Organismos de controle, dizendo o que estava acontecendo. Esperou um veículo grande de comunicação fazer uma matéria para depois o governo Lula agir. Então, agora estão blindando lá o irmão do Lula, que é um vice-presidente de uma dessas associações, desses sindicatos, que receberam bilhões de reais dos mais pobres desse país. Estão blindando poderosos, porque isso está chegando em gente poderosa também, de sócio do careca do INSS. Por que o PT e a base do governo Lula vota contra isso? Então, eu acredito que a gente tem que avançar de uma forma serena, tranquila, mas com enfrentamento ao crime,
não tirando a possibilidade de política pública, que é necessário, lazer, geração de emprego e renda e também a questão do esporte. Isso é fundamental para que a sociedade volte a ter os territórios, o Estado seja firme nessa reconquista dos territórios no Brasil. Vou trazer um outro ponto aqui para o debate. O deputado Danilo Forte defendeu, que é autor, do PL Antiterrorismo, defendeu a unificação com o projeto antifacção, aquele que foi desenhado ali pelo Ministério da Justiça. Deputado Lindbergh, isso seria uma boa solução? Não, eu quero primeiro dizer o seguinte, eu acho até engraçado alguém que defende o governo Bolsonaro vir falar de roubo. Se tem um governo corrupto na história do país, foi o governo Bolsonaro. E sobre o INSS, vocês vão ver aquele ministro Onyx Lorenzoni aparecendo provas, doações, dinheiro em conta de gente que está envolvida em corrupção do INSS. Espere que vocês vão ver o que vai acontecer no desfecho dessa CPMI do INSS. Agora, eu quero falar aqui, senador Girão, o que é que, ao dizer que uma organização criminosa é terrorista, em que você dificulta essas organizações criminosas? Pelo projeto hoje, nada. A pena do PL antifacção é maior. Como é que você resolve o problema de que tem que federalizar? Você vai federalizar todo o crime organizado no Brasil nas mãos da Polícia Federal? Agora, você fala de compartilhamento de informações com os Estados Unidos, os prejuízos podem ser grandes. Pode ter bloqueio de ativos de bancos, você pode bloquear todas as reservas do nosso país. Volto a dizer uma provocação. Eles falavam de anistia, o Trump esqueceu isso. Eles queriam tarifas, impuseram, a gente está resolvendo. Eles querem criar aqui um novo contencioso. Eu quero perguntar, senador Girão, por que os senhores estão contra a PEC da segurança? Sabe por que estão contra a PEC da segurança? O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, está contra a PEC da segurança? Porque a PEC da segurança dá autonomia para a Polícia Federal e a Receita Federal fazer operações contra organizações criminosas em crimes interestaduais. Aí eles não querem. Dizem que isso fere a autonomia dos estados. Eu fico vendo, sabe por que o governador Cláudio Castro não quer isso? É porque está envolvido no Rio de Janeiro em tudo que é coisa errada. Eu dou o primeiro caso, aquela operação Carbono Oculto que eu falei aqui. Para mim, esse é o exemplo de uma operação vitoriosa. Inteligência, asfixiar financeiramente. Tem um braço da Carbono Oculto no Rio de Janeiro, numa refinaria chamada Refit. E você sabe que o governador do estado colocou um procurador-geral do estado para defender essa Refit? Você sabe que a Polícia Federal no Rio prendeu um deputado, PH Joias. E sabe o que é que o governo Lula quer agora? Uma operação grande. Porque tem um braço político, tem gente que mora nos apartamentos de luxo da Vieira Soto que estão por trás do tráfico. Não é só o favelado. Aí, nessa hora, eles são contra. Eles são contra uma investigação independente por parte da Polícia Federal e da Receita Federal. Senador Girão, unificar PL antiterrorismo e antifacção seria uma boa solução? Unificar os dois projetos. Lugar, Juliana, em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte, que quando você tem um presidente da República que diz que traficante é vítima de usuário, já mostra o nível do problema que a gente tem no país. Né? Não estou entrando nem em questão de corrupção, de lavagem de dinheiro, que ele foi condenado, né? Mas a gente está vendo que o exemplo não vem de cima. Quando ele faz uma sinalização, por exemplo, para as vítimas, para as famílias dos traficantes, e cada vida é importante, óbvio, né? Mas você tem que fazer um enfrentamento também com planejamento. Me parece que foi uma operação exitosa, a do Rio de Janeiro, como foi a do Ceará. Agora, a gente não vê essa turma do PT criticando a operação lá da Polícia Militar do Ceará, que também acabou trazendo 7 vítimas. Agora, por que o presidente Lula e o governo Lula não sinalizam em apoiar os familiares dos policiais, desses heróis que fizeram trabalho em defesa da sociedade brasileira? Por que não? Né? Então, a gente vê os sinais trocados. O deputado falou há pouco tempo da Venezuela. Claro, a Venezuela tem um narcoditador que o governo Lula estende o tapete vermelho com 3 meses de governo.
passa a mão na cabeça de Hamas. O governo Lula faz isso, dá o sinal trocado o tempo inteiro. Como é que a gente pode confiar assim? Eu acredito que é importante ser debatido, tanto a PEC da segurança, como é a questão também antifacção. Agora, já começou errado o PL antifacção, porque você tem lá 2 itens, por exemplo, a questão da visita íntima, né, já colocando em presídio federal, né, sem monitoramento de quem vai visitar, está errado, né, está diminuindo pena de um privilegiado, né, que participa de organização terrorista, na verdade, facções criminosas, que estão ali tendo uma pena menor no PL das facções, porque não é o cabeça da organização. Então, eu acho que a gente não tem como você confiar num governo que o presidente Lula veta uma lei debatida à exaustão para acabar com o fim, né, para acabar com as saidinhas temporárias dos presos, que tantas vítimas fizeram durante tanto tempo. O presidente Lula vetou. Nós, da oposição e senadores independentes como eu, que não estou aqui para defender governo A, governo B, governador A, governador B, né, nem presidente A, eu estou aqui para defender o que é correto. E nós derrubamos o veto do Lula, que estava permitindo que continuasse a saidinha. Nós temos que endurecer, mas fazer políticas públicas, né, para... muitas vezes a gente está vendo a população com gratidão a traficantes hoje no país, porque chega com fralda, chega com leite de alérgico para crianças, né? O Estado está ausente, existe um Estado paralelo e nós precisamos reocupar a população para ela ter o direito de ir e vir.